Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. Oh Deus, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, como filho amado do Senhor, como igreja do Senhor, para te adorar, para te louvar, para cultuarmos o Senhor, ó Pai. Porque nós cremos que o Senhor é todo poderoso. O Senhor é o Deus que pode nos libertar, nos curar. Oh Deus, o Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor é um Deus que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso casamento, mudar a nossa vida financeira, mudar a nossa família, o nosso filho, os nossos filhos, os nossos parentes. Só o Senhor pode mudar, pode curar a nossa enfermidade, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja com a sua mão de poder sobre cada um, Senhor, que necessita do Senhor na nossa vida. Que o Senhor esteja, Pai, com a sua mão de poder na vida da Cláudia, Senhor. Oh Deus, que está com problema de uma enfermidade, Senhor, no joelho, no corpo, Pai, na vida do Edson, na vida do irmão Diego, da Mari, Senhor, do pastor, da pastora, Pai, em nome de Jesus, todos os nossos familiares estão nas suas mãos, ó Pai. Nós os colocamos nas tuas mãos, porque nós somos filhos amados do Senhor e queremos o Senhor, Pai, na nossa vida, mudando a nossa história, mudando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda a nossa família, todos os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, todo aquele que precisa, Senhor, da sua bênção, da sua cura, da sua libertação, que o Senhor esteja entrando, Senhor, esse que assiste através desse canal, Pai, que o Senhor esteja entrando nessa casa, nessa família, na vida desse pai, dessa mãe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que o Senhor esteja tocando na vida do Wilson, Pai, oh Deus, que está internado, em nome de Jesus, Pai, ele precisa do Senhor nessa hora. Que o Senhor esteja, Pai, fortalecendo ele, fortalecendo a família dele, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura a saúde desse homem, cura ele, Pai, em nome de Jesus, Pai, e todos, Pai, que eu não vou lembrar o nome aqui, Pai, mas precisa do Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, com a sua mão de poder, curando, restaurando, tirando toda a enfermidade do nosso corpo, oh Deus, a nossa saúde, Pai. Nós estamos nas tuas mãos e nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti, para que o Senhor venha mudar a nossa história, venha mudar, Senhor, oh Deus, o nosso destino, Pai, que seja o Senhor a nos colocar na direção, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja, Pai, tomando conta da nossa vida, nos direcionando para o Teu alvo, Pai, para o Teu alvo que é Cristo, Senhor. E aqueles que não Te conhecem, Pai, que o Teu Espírito esteja alcançando, tocando nos corações, oh Deus, aqueles que estão perdidos, que porventura, Pai, estão no vício, Pai, em nome de Jesus, alcança eles também, Pai, assim como um dia o Senhor nos chamou com essa voz irresistível, Senhor, e hoje nós estamos aqui, Senhor, entendendo o Seu poder, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós estamos aqui como filho amado e precisamos do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou sonhamos. Então não pare de pedir, se você precisa, peça. Vamos orar pelas crianças? Estenda as suas mãos para cá, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estar falando com cada uma dessas crianças em nome de Jesus. Pai, eis aqui os seus pequeninos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles venham, Pai, receber a porção que o Senhor preparou para eles. Pai, que eles venham sair daqui diferente, entendendo o Seu poder, entendendo a Sua graça, o Seu favor. Que eles venham ser ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Que a Tua palavra venha ser penetrante, para que eles cresçam nos Seus caminhos e quando estiver grande não se desviarão dele, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Cris, Pai, que vai levar uma mensagem, que seja o Teu Espírito a conduzi-las, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Podemos sentar um pouquinho, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e a gente, às vezes nós precisamos ser impulsionados a entender um pouquinho o poder de Deus, porque às vezes a gente vive
uma sequência de dificuldade, uma sequência de problema, situação difícil em todas as áreas da vida, e às vezes a gente fraquejamos e esquecemos o poder de Deus. Às vezes a gente não entende e acaba não pedindo aquilo que Ele fala, pode pedir. Peça que você vai receber. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a depender de Deus. E às vezes nós não queremos depender. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que nós dependemos totalmente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque aquele que não crê vai estar perecendo. Hoje nós estamos aqui, um dia de ceia, nós vamos ceiar, nós vamos cumprir mais um mandamento, uma ordenança, porque Ele falou, fazer isso em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. E hoje é um dia especial, nós vamos fazer isso mais uma vez, porque nós estamos aqui como filho amado, como igreja, para cultuarmos o Senhor, porque nós somos dependentes dEle e nós precisamos aprender aquilo que Ele tem nos ensinado. Eu queria ler um texto com os irmãos, bastante conhecido, eu já até falei sobre esse assunto aqui, que está no Evangelho de João. Não, perdão. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Mateus, Marcos e João. Vamos ler do 45 ao 52. Marcos 6. É um texto bastante conhecido. Marcos 16. Que bagunça que eu estou fazendo aqui, irmão. É Marcos 6, do 45 ao 52. Amém? Não achei no meu e aí fico bagunçando. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do 45. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Sabe, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom, e Ele nos dá uma direção, Deus nos ensina, nos mostra, e nós precisamos entender a palavra de Deus. E ali os discípulos sabiam muito bem para onde eles estavam indo. Eles tinham certeza de onde eles queriam chegar. E é importante nós, na nossa vida, nós ter um destino claro para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar, até aonde nós iremos. Isso é importante nós saber.
Só que às vezes a gente conversa com os irmãos e a gente percebe que há uma ansiedade no coração do ser humano, que às vezes eles querem tomar a decisão por conta própria, não buscam a direção de Deus. E às vezes as pessoas estão preocupadas com o futuro, né, com o que vai acontecer lá na frente, quando eles chegarem, sem entender que eles têm que percorrer um caminho. Os discípulos sabiam que eles tinham que chegar do outro lado, mas eles não esperavam o que eles iam passar no meio do mar. Então eles não sabiam o que ia acontecer até chegar no resultado. Porque se você quer chegar num determinado lugar, você tem que passar por um caminho. Se você quer chegar em um resultado, você precisa passar por um processo. E isso é normal. Isso acontece na vida de todo mundo, em todas as áreas da nossa vida. Seja em qualquer área, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, na nossa profissão, nos nossos estudos. Às vezes as pessoas já se imaginam exercendo uma profissão sem nem ter terminado ainda o aprendizado, vamos dizer assim. E é importante você ter um alvo claro de aonde você quer chegar, né? Uma meta a cumprir. Você precisa saber que Deus vai te levar nesse lugar que você quer ir. Mas você precisa passar por um processo. Para chegar lá, você tem um caminho a percorrer. Você tem um processo para passar. Eu não sei por onde é o caminho que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual é a sua oração nesses dias, aonde você quer ir, até onde você quer chegar. O que você busca conquistar nesses dias. Na vida dos discípulos, eles queriam chegar para o outro lado. Eu não quero te desanimar não, mas eles passaram por uma tempestade. Jesus instruiu que eles fossem, entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, e eles obedeceram. E o resultado dessa obediência, você já sabe o que foi. Veio uma tempestade. A Bíblia fala que nós caminharemos de glória em glória. A Bíblia fala que nós tem vitória para nós temos novidade de vida todos os dias para nós, que nós vamos viver de bênção em bênção, de glória em glória. A Bíblia nos garante que há novidade de vida para nós todos os dias da nossa vida. Mas haverá momentos difíceis, haverá momentos tanto quanto desafiador na nossa vida, para chegar até no nosso destino. E isso que a Bíblia fala, de que nós temos que passar de glória em glória, de montanha em montanha. Nós precisamos entender que de montanha em montanha, entre uma montanha e outra, tem vales para ser atravessado. Que se você quer caminhar de montanha em montanha, vai chegar o momento que você vai ter que descer no vale. E quando você descer de uma montanha, passar pelo vale, Deus tem uma montanha ainda maior para você alcançar, amém? Mas não esqueça que para chegar do outro lado, numa outra montanha, existe um vale. Existe um caminho. Normalmente nós esquecemos que entre uma montanha e outra, tem um vale para atravessar. E nós não sabemos como é o caminho ali. E aí, na hora do vale, na hora da dificuldade, na hora que o problema aperta, que a situação fica difícil, muitos querem desistir. Acabou de viver um milagre, e na hora que vem a dificuldade, a pessoa fraqueja, desanima. E aí, acaba não chegando em montanha nenhuma. Acaba não chegando do outro lado.
acaba não alcançando glória nenhuma. Porque a vitória é para aqueles que perseveram, é para aqueles que continuam, que vai até o fim. Existe um tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Guarde isso com você. Se você quer chegar em algum lugar, você vai passar por alguma situação. Você precisa atravessar por alguns vales. E isso é normal. Para todo mundo. E essa palavra de atravessar é uma palavra favorita de Deus, porque lá em Isaías a Bíblia nos garante que nós vamos passar pelas águas, mas Ele estará conosco. E Ele fala também que nós vamos passar pelo fogo, mas o Senhor estará sempre conosco. Deus gosta de te colocar em a travessia, para você viver uma nova fase com Ele. Às vezes está difícil hoje, mas você não entende o que Deus vai fazer com você amanhã. Deus tem algo maravilhoso no outro lado da montanha para você. Mas você acaba desistindo na hora do problema, na hora da dificuldade. Você só pode viver uma vida nova com Deus se você atravessar para o outro lado. Nesse texto de Marcos 6, é interessante que aqui os discípulos de Jesus, antes de entrarem no barco, eles precisaram ver o milagre que Jesus fez. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus deu uma ordem ali, para que eles atravessassem para o outro lado. Eles obedeceram. E houve uma tempestade. E Jesus foi até eles, continuou a travessia. E chegaram do outro lado. E lá do outro lado, você sabe, continuando, o povo de novo vieram até Jesus, trouxeram os enfermos, e a Bíblia diz que todos foram curados. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Os discípulos estão no meio de 2 milagres, e nem eles entenderam. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está passando por uma tempestade, ou você está no meio de 2 milagres? Às vezes nós temos que mudar o jeito de pensar. Às vezes nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar quando estamos passando por tempestade, quando estamos passando por dificuldade. Às vezes nós temos que olhar em uma outra perspectiva. Quando está tudo bem, quando recebemos o milagre, está tudo bem, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Mas quando vem a tempestade, quando vem o problema, quando a conta chega, quando a conta não fecha, a conta não bate, os valores não batem, na hora desse vale, a gente costuma fraquejar. Mas quando você persevera, tem outro milagre acontecendo na sua vida. Deus tem preparado já outro milagre para você. Pode ser que você esteja passando por tempestade, mas você está apenas no meio de 2 milagres. E o próximo milagre está muito próximo de acontecer, em nome de Jesus. Você já parou para pensar o quanto você está sendo moldado por Deus quando você está dentro do processo, dentro da tempestade, dentro da dificuldade? O quanto você está sendo preparado, encorajado, fortalecido para chegar do outro lado? Porque Deus normalmente usa as tempestades para te fortalecer. Existe uma ilustração da largata
que ela entra, ela se fecha quando ela quer virar borboleta. A metamorfose, né? Acontece ali uma transformação, e ela se fecha dentro da casinha dela, e ela só sai dali para sair voando. Então ela tem que, quando ela está quase pronta ali, as asas já criaram, né? Ela tem que furar, ela tem que abrir, né? um espaço dentro da casa que ela mesma construiu, para ela conseguir sair dali voando. E se por acaso alguém ir lá e ajudar ela a abrir, ela não vai conseguir voar, porque ela precisa daquele processo, ela precisa fazer aquele esforço de abrir a casa dela, para fortalecer as asas, fortalecer os músculos das asas dela, para ela conseguir voar. E se alguém abrir, pode ter certeza, ela não vai fortalecer os músculos, essa borboleta não vai conseguir voar. Então Deus usa a tempestade, usa os problemas para te fortalecer, porque quando vir o outro problema, você está muito mais forte e vai conseguir vencer em nome de Jesus. Porque você precisa estar encorajado para encarar o próximo desafio. Nós vimos que os discípulos só obedeceram a Jesus, e o resultado foi a tempestade. Porque se isso acontece nos dias de hoje, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, né? Porque Deus permite uma coisa dessa. Mas Deus está só te fortalecendo. Mas às vezes nós queremos reclamar, estava tão bom até agora, foi só eu começar a ir para a igreja, foi só eu começar a ir em todos os cultos, né? Foi começar a dizimar, pronto, lá vem um problema. Onde é que está Deus, né? Onde é que está Deus agora para me ajudar? Deus está aí do seu lado, Ele está te ajudando, Ele está te preparando tudo na sua vida para você conseguir continuar. Jesus te leva a uma tempestade porque Ele quer te moldar, Ele quer te encorajar cada vez mais, porque para Deus é importante a pessoa que Ele está te tornando a ser, o nível de maturidade que você está atingindo. Então é importante você saber que foi Deus que te tirou dessa tempestade, foi Deus que acalmou o vento, e você saiu do outro lado. Eu quero te falar, o vento pode estar soprando forte sobre a sua vida, a tempestade pode estar sendo alta, as ondas está tentando te cobrir, a chuva pode estar caindo sobre você, pode estar tudo escuro, você não está vendo a mão de Deus. Só que isso não significa que Deus não está com você. Você pode não estar vendo, mas Ele está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus filhos, dos seus parentes, Deus está cuidando dos seus negócios, do seu emprego, porque Ele cuida de cada um de nós. E por isso nós precisamos ter fé e continuar. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Talvez você esteja enfrentando uma escuridão na sua vida. Talvez você não consiga enxergar a mão de Deus. Mas Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te deixar sozinho. O Salmo 30 nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está agindo por trás da tempestade na sua vida. Ele está agindo por trás dessa dificuldade, desse problema. Sim, Ele está agindo por trás desse vale que você está atravessando, que você está passando. Porque quando estamos dentro de uma tempestade, nós perdemos o controle. E se não for Deus agindo, nós vamos perecer. Você não vai conseguir controlar a tempestade. Você não vai conseguir fazer o vento parar.
Porque agora não está mais no seu controle, o controle agora é dele. Deus está controlando a sua vida, irmão. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle do seu trabalho, do seu emprego, dos seus negócios. E você precisa conhecer e saber que Ele vem na hora certa, nem que seja andando sobre as águas, para te socorrer. Porque é Ele que te pega pela mão direita e te levanta. Porque é Ele que está cuidando de você. É Ele que te cuida, é Ele que te faz prosperar. Foi Ele que enviou o Filho amado para morrer na cruz e nos limpar de todos os nossos pecados. Foi Ele que derramou o sangue dele para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar em lugar nenhum. Se não for Ele na nossa vida, nós vamos perecer. As ondas vão nos sufocar, a tempestade vai nos arrastar. Mas Ele é Pai e é fiel, e Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. Nós precisamos acordar todo dia e dizer: Jesus, eu não tenho controle. O Senhor tem o controle da minha vida. Eu sei que isso é muito difícil para nós. Porque parece que a gente não quer perder o controle. Parece que nós queremos ter o domínio das coisas, das situações. Porque se você está num problema, você quer resolver. Você tem dinheiro, você vai lá e compra. Você tem condições, você vai lá e resolve. Porque não queremos depender de ninguém. Mas tem hora que a tempestade vai nos cobrir, vai nos sufocar. E se não for Deus para nos tirar desse vale. A Bíblia diz que os discípulos estavam remando com toda a força, mas não conseguiram chegar do outro lado, até que Jesus veio. Todos nós passamos por vales, por tempestade, por momentos difíceis na nossa vida. Isso acontece com qualquer um de nós. Mas Jesus está nos impelindo hoje a entrarmos no barco, porque Ele quer nos levar para montanhas maiores. Porque Ele tem grandes coisas para mim e para você. Deus tem algo grande na minha vida e na sua vida. Mas como nós temos respondido às tempestades que Deus coloca na nossa vida? Como nós temos respondido às ordens que Jesus deu? Como nós temos encarado os nossos desafios? Murmurando, reclamando ou pedindo ajuda dele? Numa outra ocasião, os discípulos estavam passando por tempestade e Jesus estava no barco, só que ele estava dormindo. E eles não pensaram duas vezes. Foram lá e acordaram Jesus: Senhor, estamos perecendo, vamos afundar. E Jesus veio e acalmou a tempestade. Na hora do problema, na hora da dificuldade, clame por Jesus. Seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, que você esteja passando, busque Jesus na sua vida. Ele vai acalmar a tempestade. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Jesus chegou diante dos discípulos e falou: não tenham medo, sou eu. E aí ele diz para nós hoje: coragem, não tenham medo, essa tempestade vai se acalmar, esse problema que você está passando vai parar, vai acabar, essa crise financeira vai se resolver em nome de Jesus. Jesus está dizendo que o papel meu e seu é confiar. Jesus está dizendo:
Seu papel é confiar, o meu papel é ter o controle. Porque às vezes nós queremos inverter as coisas. Jesus nunca pediu para você ter o controle para Ele confiar em você. Não, é o contrário. Confia em mim. Eu tenho o controle da sua vida. Confia em mim, eu tenho o controle do seu filho. Confia em mim, eu tenho o controle da sua família. Confia em mim, eu tenho o controle dos seus negócios, da sua situação financeira. Eu tenho o controle desse ministério. Eu tenho o controle da situação que você está vivendo, dos seus filhos, dos seus parentes. Eu tenho o controle da sua vida, filho. É o que Deus está falando para mim e para você. Mas às vezes nós queremos ser Deus, nós queremos mudar a situação. Queremos ter o controle. Porque nós temos dificuldade de deixar o que é nosso nas mãos de Deus, nas mãos de outra pessoa, e mesmo que seja Deus. Tinha um pastor bastante conhecido nosso que ele falava que as pessoas iam para a igreja cheio de problema, com muitas coisas, muitas dificuldades, muitos problemas, e todo aquele problema era como se fosse os balões de ar com a cordinha. Quando ele sentava na cadeira e ouvia o pastor orar, ministrar, ele soltava os problemas, soltava as cordinhas, e os balões paravam lá no teto. E aí quando acabava o culto, ia embora, eles iam e pegavam de novo a cordinha e levavam os problemas embora para casa. Porque nós temos dificuldade de deixar o que é nosso na mão de Deus. Coloca o seu problema na mão de Deus. Coloca a sua família na mão de Deus. Coloca essa situação que você está passando na mão de Deus. Porque é Ele que tem o controle. Porque nós não queremos correr risco. Porque nós vivemos de garantias. Nós queremos ter garantia que aquilo vai resolver, que aquilo vai dar certo. E Paulo diz que nós vivemos por fé e não por vista. E quando você não vê, você acaba querendo resolver com a sua mão. Porque nós temos medo, não queremos confiar em outra pessoa. O que você precisa passar ainda na sua vida, para você entender que Ele é Deus, que Ele é que tem o controle. Deus já provou para você o amor dele, quando ele enviou Jesus. Ele já provou para você que ele é único e suficiente na sua vida. Você precisa ter fé e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como Jeremias falou. Aquilo que ele já fez com você e em você e através de você. Eu lembro que eu tive muita dificuldade em entender o amor de Deus. Eu tive muita dificuldade em aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu era católico, roxo, apostólico, romano. E eu era daqueles que queria ter o controle. Eu não queria deixar na mão de Deus. Eu demorei muito para entender. Mas eu vivi dias com Ele que não teve como não atender o chamado. Como esse louvor falou. É irresistível, foi irresistível o chamado de Deus para mim naquele dia. Eu não aceitei Jesus na primeira ministração não, irmão. Teve um fim de semana inteiro lá, só palavra, ministração, para eu entender o amor de Deus. E aí quando eu entendi que aquilo realmente era um chamado de Deus, eu entendi o que a palavra falava e o que eu vivia não tinha nada a ver. Tinha uma contradição, era uma contradição atrás da outra.
até eu entender o amor de Deus, que o amor dele é incondicional. E aí, depois que passou, depois que acabou tudo aquilo, as dificuldades veio também, os problemas também surgiram, as tempestades se levantaram. Mas aí esse versículo de Lamentações 3, que você precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Na hora da dificuldade, do problema, eu lembrava do que eu tinha vivido com Deus naquele final de semana. Porque aquilo lá não foi uma brincadeira, não foi por acaso. Foi algo muito forte que eu vivi com Deus. Então, eu também tenho problema, eu também tenho crise financeira, cansaço, estresse, também passo por um monte de coisa. Mas eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque Jeremias estava vivendo o caos, né? Israel tinha sido destruído. Ele tinha todos os motivos para parar, para desistir, para voltar. Mas quando ele viu o poder, quando ele lembrou do poder de Deus na vida dele, ele disse isso: temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então você precisa entender o que Deus já fez na sua vida, os milagres que você já viveu. Porque se você está passando por tempestade, Deus tem mais milagre para você. Porque às vezes nós não queremos ter problema, mas queremos viver o milagre. Então novos desafios estão te esperando para você viver um novo de Deus. Deus tem algo novo para você. E as tempestades não vai parar de chegar até você. As tempestades vão continuar. Mas as tempestades vêm, não é para você parar, como muitas pessoas param. É para você sair daí fortalecido, moldado, para você crescer, para você subir em montanhas ainda maiores. Porque o Senhor precisa de você lá do outro lado forte, para você perseverar. Não sabemos o porquê das tempestades, mas para o milagre acontecer, as tempestades têm que haver. Ou seja, para você conhecer o poder de Deus, você precisa passar pelo processo e viver o milagre de Deus na sua vida. Nós queremos Deus agindo, né? Nós queremos viver o milagre, mas não queremos ter problema. Mas se nós queremos viver de glória em glória, nós temos que viver o processo. Se queremos viver de milagre em milagre, vamos passar por tempestade. Porque esse é o nosso natural. Viver de milagre em milagre é o nosso normal. É a vida do crente. Precisamos perseverar para viver o próximo milagre. Está difícil os dias de hoje? Persevere, que o milagre está chegando. Quer viver o milagre? Então tenha problema. E nesse problema, Deus vai estar te moldando e te mostrando o poder dele cada vez mais na sua vida. Eu não sei o nível de intimidade que você tem com Deus, o tanto que você ora, o tanto que você busca, o tanto que você lê a Bíblia, o tanto que você jejua. Independente disso, eu quero te falar, Deus está cuidando de você. Porque Ele nunca te abandona. Quando Ele estava instruindo os discípulos lá em Mateus 28, no finalzinho do versículo 20, Ele fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Temos que confiar em Deus, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar e terminar com esse versículo de Provérbios 3, o versículo 5 e 6. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 3, o 5 e o 6:
confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não sei o problema que você tem vivido esses dias, mas Ele está aqui para te abençoar, para cuidar de você. Eu não sei as dificuldades que você tem passado, os problemas difíceis que têm se levantado contra você. Continue acreditando, confiando que Ele tem o controle da sua vida. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, que todos nós saímos daqui hoje, Pai, com a certeza que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor, Pai, que está, oh Deus, nos abençoando, cuidando de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, Pai, para passarmos por essas dificuldades, por essa tempestade, Pai, mas nós cremos que o Senhor está acalmando o vento, parando a tempestade na nossa vida e nos abençoando, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na família dos nossos filhos. Esteja, Pai, em cada casa, em cada lar, em cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, restaurando, transformando, mudando a história, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, que seja o Senhor, Pai, a nos direcionar, a falar conosco e a nos ensinar aquilo que nós precisamos saber, que vem do Senhor, a confiar em Ti, Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem a direção para cada um de nós, que nós possamos sair daqui fortalecido no poder e na graça do Senhor, em nome de Jesus, amém.